Olá, bem-vindo ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria, é claro, com o Odisseia Academy, uma escola virtual de desenvolvimento pessoal. Toda manhã de sexta-feira, um amanhecer de ideias, de reflexões, através de um pequeno resumo de um livro muito interessante. E o livro de hoje é o livro de Ginen Roth. Ginen Roth. E o livro se chama Liberte-se da Fome Emocional. Bom, Ginen Roth é uma palestrante, escritora, com mais de 30 anos de experiência em um assunto: a relação entre comida e emoções. Desde a obesidade até a anorexia, como que as emoções, o estado emocional, a carência emocional ditam a nossa relação com a comida. O livro já começa de uma forma interessante. Ginen Roth nos mostra como que a gente utiliza a todo tempo metáforas, símbolos que remetem à alimentação. Por exemplo, nossa, isso foi difícil de engolir. Eu tive que engolir sapo. Nossa, isso foi amargo. A vida é doce. Nós sempre estamos utilizando expressões relacionadas a comer, a sabor, ao cheiro da comida, ao preparo, quente, frio, fast food, imagens e metáforas para falar de várias coisas, mas sempre remetendo à comida. E é aqui que ela começa a desenvolver as ideias do livro. Ela vai dizer o seguinte: nós não comemos apenas porque precisamos de nutrientes para o nosso corpo. Não, não, não. Nós comemos por diversas razões emocionais. Comemos muito ou comemos muito pouco, dependendo do estado emocional. Então, a primeira dica de Ginen Roth é: examine, faça uma reflexão. Você está se sentindo muito estressada, muito estressado? Você está num estado emocional de solidão, de ansiedade? Como que está a sua autoestima? Você está se sentindo bem? Você se sente admirado? Você se sente amado pelas pessoas que estão ao seu lado? Como que foi a sua infância? O que você ouviu quando era pequena, quando era pequeno? Você ouviu palavras duras? Palavras que desmereceram a sua capacidade, a sua pessoa? Você sofreu algum tipo de bullying? Há alguma característica no seu corpo que foi objeto de gozação das colegas e dos colegas? Isso tudo vai deixando marcas em nós. E em razão dessas marcas, marcas de solidão, marcas de não pertencimento, de exclusão, de não ter sido apreciado, de não ter recebido o carinho que a gente precisava, de não ter recebido o cuidado que a gente demandava, de não se sentir amado, de não se sentir admirado, a necessidade do reconhecimento. Veja, todas essas necessidades são bem humanas e seria muito importante que a gente se desse conta delas. Tudo isso molda a nossa relação com a comida. Se nós não mergulharmos nesse oceano de sentimentos e de experiências afetivas, a gente não vai entender a nossa relação com a comida. Então, toda vez que você senta para comer, primeira dica da Ginen Roth: se você for comer, separe um momento para se alimentar. E hoje isso é um grande problema. Porque geralmente
Nós nos alimentamos assistindo televisão, trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, você perde a noção da quantidade, da velocidade e da sua relação com a comida. Ou você come muito rápido, você come de uma maneira compulsiva, isso tudo revela a sua relação com a comida, que é uma relação ansiosa. Eu estou assistindo um programa que está trazendo tragédias e estou comendo, esse é o estado emocional que eu vou associar ao ato de comer. Então, toda vez que eu estiver experimentando ansiedade, eu vou procurar algo para comer. Então, o primeiro tratamento radical proposto pela Guinness é hora de comer é hora de comer. Pelo menos nas refeições principais. É claro que não dá para fazer isso em todas as refeições. Eu sei, claro que não. Mas pelo menos nas refeições principais, pare. Ela diz, respire. É tipo um mindfulness. Respire. Se concentre no ato de comer. Coloque uma quantidade que você julgue razoável e se alimente. Tenha consciência de que você está mastigando, de que você está se alimentando. Tenha consciência do ato de se alimentar. Não faça isso de forma automática. Isso vale, inclusive, para quem está com problemas de obesidade e para quem está com problema de anorexia. Porque, nos dois casos, a pessoa projeta estados emocionais, carências afetivas, no ato de comer. No ato de comer ou no ato de se abster da alimentação. Então, comer de forma concentrada. Esteja presente. Faça somente aquilo. É um desafio? É um desafio. Porque hoje a gente come olhando o celular. A gente não desconecta. Então, isso transforma a nossa relação com a comida em algo cheio de estresse, cheio de ansiedade. É uma mistura total. Segundo ponto. Antes de comer, pense, qual o meu estado emocional agora? Eu estou com raiva? Eu estou pensando em algum problema? Eu estou ansiosa? Eu estou ansioso? Eu estou estressado? Eu estou estressado? Identifique esse estado emocional. Porque esse estado emocional vai determinar como você vai comer e a quantidade que você vai comer. Então, o interessante desse livro é que ele nos mostra, que nos seres humanos, o ato de comer não é simplesmente um ato mecânico, corporal. O ato de comer é muito mais do que isso. Quando nós temos um vazio interior enorme, a gente tende a preencher isso, às vezes, com comida, com compras, com outros hábitos também, mas especialmente com a comida. E, por fim, ela nos propõe uma reconexão com o corpo. O corpo nos dá a dica de quando você está com fome e de quando você precisa parar de comer. O corpo nos dá o sinal. No entanto, nós estamos vivendo uma sociedade que está totalmente conectada na aparência, mas totalmente desconectada do corpo. Por mais paradoxal que pareça. Por que na aparência? Nós vivemos hoje a sociedade dos filtros. Eu posto uma foto e coloco um filtro. Porque eu quero uma perfeição imaginária. Eu não quero a realidade. Tudo que a gente utiliza é para mascarar o real e criar um mundo das aparências. Isso faz com que eu me desconecte do corpo real. O corpo real me diz. Se eu tiver em conexão com o meu corpo, eu sei que estou com fome e que preciso comer alguma coisa. Ele vai dizer, preciso comer. Como ele vai dizer, chega, você já está satisfeito, já está satisfeita.
O corpo dá esses indicativos. Mas, nos casos mais dramáticos de pessoas que têm realmente problemas sérios com a comida, seja na anorexia, seja na obesidade mórbida, a pessoa não tem mais nenhuma consciência corporal. Nenhuma consciência corporal. Não. Ela não come mais porque está com fome. Né? E no caso da anorexia, mesmo estando faminta, a pessoa nega o alimento. E caminha por um processo autodestrutivo. Porque há uma total desconexão com o corpo. Atividades que nos ajudam a conectar com o corpo. Atividades simples. Uma yoga, uma caminhada, uma musculação, uma natação, um beach tênis, um esporte. Algo que faça você perceber seu corpo. Perceber que seu coração acelerou, perceber a sua respiração, perceber os seus estados fisiológicos. Essa conexão com o corpo é importantíssima, porque ele vai te dar grandes avisos. E, além disso, uma conexão com o nosso emocional. Nós precisamos encarar, de uma vez por todas, nossas questões emocionais. Desde a infância, traumas que nós adquirimos em relacionamentos afetivos, é preciso encarar isso. E, às vezes, até pedir uma ajuda profissional da psicologia ou da psiquiatria para que a gente possa lidar com isso. Porque isso tudo vai se acumulando e isso tudo vai moldando a nossa relação com a comida, com o dinheiro, com as compras, com tudo. Carências afetivas, quando não são atendidas, tendem a se desviar para outros campos da nossa vida. É um livro muito interessante e é um livro que eu indico especialmente para mães e pais de adolescentes. Em especial, adolescentes meninas. Porque hoje há uma pressão muito cruel sobre as adolescentes, as meninas, para que elas atendam a certos padrões, e isso tem gerado uma série de problemas. Problemas graves. Essas adolescentes começam a se cortar, essas adolescentes entram num quadro de depressão, elas entram num quadro de ansiedade, elas começam a apresentar sintomas complexos e difíceis por causa de aparência, para atenderem normas do grupo, para pertencerem ao grupo, ou quando elas não pertencem, sentem um golpe na sua autoestima, isso vai criando feridas emocionais e a relação dessa adolescente com a comida começa a ficar complicada. Então, mães e pais, muita atenção, dê uma lida nesse livro, dê para sua filha, para o seu filho, peçam para eles lerem, converse sobre isso. Pega um momento aí descontraído, fala sobre isso. É importante falar sobre isso. A gente não tira um tempo para falar sobre questões emocionais. A gente tem vergonha de falar sobre o que a gente sente. E é importante ter esse tipo de diálogo com os nossos filhos. Perguntar para eles, você se sente desconfortável com alguma parte do seu corpo? Você tem alguma coisa da sua autoestima? Você está deslocado? É importante conversar sobre isso. Porque, especialmente os adolescentes, eles não têm ainda aquela maturidade para lidar com certos tipos de desafio. Então, cabe aos pais dar esse suporte. Cabe aos pais ajudá-los a enfrentar essa situação que para eles é desesperadora. Embora para nós pareça simples, porque a gente já passou por isso. Mas para eles, às vezes é o fim do mundo. Então a gente precisa ajudar, precisa conversar. É importante ter essas conversas francas, diretas, mas é claro, com uma dose de empatia, com respeito, com um mínimo de estratégia, porque senão eles se fecham e não compartilham nada. Tenha conversas sobre emoções, sobre sentimentos.
tenha conversas sobre autoestima com os seus filhos adolescentes. Esse é um tipo de suporte que a gente precisa dar. Hoje, eles estão vivendo uma situação muito perigosa. Num mundo que valoriza apenas a aparência, num mundo que estabelece padrões muito rígidos para você pertencer a grupos, muitos adolescentes estão se sentindo deslocados. Eles não conseguem pertencer e eles entram numa crise existencial. Isso é muito sério e, olhando para a maneira como os nossos adolescentes lidam com a comida, você pode ter pistas interessantes sobre o estado emocional deles. Fica a dica desse livro, vale a pena. Liberte-se da fome emocional, da Gillian Holt.